Olá, aqui é a Alessandra, a Turca Crochê para Fios Pinguim, e hoje a gente vai fazer a gansa que bota ovos de ouro. Eu fiz ela em cima de um carrinho de fricção, ela anda assim, é um brinquedo bem legal para as crianças. A gente vai trabalhar com o fio balloon, que deixa a peça com esse aspecto mais macio, mais fofinho, e o pescoço tem um movimento, tem um arame aqui que a gente deixa ele na posição que a gente quiser. Vamos para a lista de materiais? Eu vou usar o fio balloon amigo, conforme eu disse, nas cores 228 e na cor branca, que é 02. A gente vai usar também para o acabamento aqui do contorno um lastex branco, fibra siliconada para o enchimento, o carrinho de fricção. Esse carrinho eu comprei na Amazon, eu coloco o link dele para vocês no meu destaque dicas. Olhinhos de pressão. Esse aqui que eu usei aqui nessa peça pronta foi um tamanho 7, se não me engano. E eu tenho uma opção aqui que eu vou usar na próxima, que eu vou fazer com vocês, que é esse olho chato, que ele é retinho aqui e compridinho, tá? É o menor tamanho desse formato de olho. E tem trava também, igual a esse aqui. Vou usar uma agulha de tapeceiro, marcador de ponto, agulha de crochê de 2,5 milímetros, tesoura e um arame de chenille. Esse aqui tem 30 centímetros, a gente vai dobrar ele e o tamanho é bom para trabalhar, para deixar mais firme, por isso que ele é mais comprido, tá? Vamos então ao nosso passo a passo. Vou iniciar pelo bico para reservar ele para costurar quando a gente estiver terminando a cabeça, antes de fechar, tá? Vou fazer 4 pontos baixos sem corrente. Eu faço um anel mágico e mantendo sempre o fio da ponta para baixo, o fio do novelo para cima, eu laço o fio da ponta e laço por baixo o fio do novelo para passar por dentro das duas laçadinhas. Ponto baixo sem corrente. Repito, laço o fio da ponta, laço o fio do novelo. 2, dá para ver direitinho a alcinha da cabeça do ponto. 3 e 4. Com cuidado só para não apertar demais, que você vai precisar trabalhar por dentro dessas laçadinhas. Sobe uma correntinha e vira. Você vai enxergar direitinho os 4 espaços para você trabalhar seus pontos baixos dessa carreira. Vai fazer, já escondendo a ponta do fio, 3 pontos baixos e chegando no quarto, vai fazer um aumento triplo, que são 3 pontos no mesmo ponto base, para dar a volta aqui, fazer essa curva e trabalhar do outro lado aqui do ponto baixo sem corrente. Fez 3 no mesmo ponto base da ponta, agora 2 pontos baixos. Vai ficar faltando um pontinho, vai fazer um aumento simples, porque a gente já tem um pontinho, que foi o primeiro da sequência, nesse ponto. Então, ficam 3 de cada lado, 2 no meio, 2 no meio. Fecho no primeiro ponto da carreira, com um ponto baixo, coloco o meu marcador. E vou fazer agora, que eu tenho 10 pontos na volta, esses 10 pontos por mais 3 carreiras. Quando a gente estiver com 4 carreirinhas, vai sempre dobrando para fora, porque a tendência é emborcar. Você vira ao contrário, para o lado direito ficar para fora. Vai fazer 10 pontos baixos por 3 carreiras. Agora não vai aumentar nem diminuir. 4 carreirinhas prontas. Eu vou cortar, deixando um pedacinho de fio. E aqui, onde eu fiz o marcador, onde eu deixei o marcador, eu faço o arremate. Passo o meu fio por dentro da laçada
e volto com ele aqui pelo meio do ponto de onde ele saiu. Puxo para ajustar o tamaninho do ponto. E vou colocar esse restinho de fio aqui para dentro. Se eu der uma torcidinha nele, ele se enrosca e fica mais fácil colocar ele para dentro. Ok? Reserva essa parte. E agora a gente vai fazer um semicírculo no anel mágico com 4 pontos baixos. São só 2 carreirinhas de ida e volta, bem simples, mas é uma peça pequena, então tem que botar bastante atenção. 4 pontos baixos, fecho o anel mágico. Fiquei com um semicírculo. Subo uma correntinha e faço um aumento em cada ponto. Então, a gente vai de 4 para 8 pontos nessa carreira. Terminou 4 aumentos, deixo o fio para a costura e corto. Fiz uma correntinha para arrematar e puxo. Agora, a gente vai costurar essas 2 partes. Com o fio do início, que deixei um pouquinho maior, eu passo ele na agulha de tapeceiro e a gente vai costurar aqui assim, tá? Usando esses pontos de um dos lados, esses pontinhos aqui do bico, deixo os outros livres para poder costurar aqui na cabeça do ponto e volto no semicírculo aqui. Vou passando no pontinho do bico, em zigue-zague aqui com o semicírculo. Completa essa costura até aqui na ponta, amarro aqui nesse fio que a gente vai usar para costurar o bico. E ele vai ficar assim. A gente amarra para arrematar, coloca essa pontinha para dentro e deixa esse fio aqui para costura e reserva essa parte. Agora a gente vai fazer as asas, que é para reservar também para colocar no corpo. Vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fechou o anel mágico, vem no primeiro e coloca um marcador. Segunda carreira, 6 aumentos. Terceira carreira, tiro o marcador, um ponto baixo e um aumento. Repete 6 vezes em toda a volta. Um ponto baixo e no próximo, um aumento. Concluiu 3 carreiras. Agora a gente vai fazer essas peninhas que vão ficar para a lateral. Vamos começar com 1, 2, 3, pula a primeira, vem fazendo ponto baixo, 1, 2 pontos baixos e prende no próximo ponto de base com baixíssimo, ok? Agora vai aumentar, 2, 3, 4, pulo o primeiro, volta fazendo 3 pontos baixos. E prende no próximo ponto base com um ponto baixíssimo. Um, 2, 3, 4, 5. Volta fazendo 4 pontos baixos.
Prende no próximo, com baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pulo o primeiro, volta fazendo 5 pontos baixos. E prende com um baixíssimo. Vamos fazer mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebeu que eu fui aumentando de 1 em 1. Aqui foram 3, 4, 5, 6 e aqui 7. Pulo o primeiro, volto fazendo 6 pontos baixos. E prende no círculo, no próximo ponto, com um ponto baixíssimo. Ok? Agora, vai completar a volta com pontos baixíssimos até chegar aqui no primeiro. Com cuidado para não tensionar demais, para não deformar a asinha, tá? Pontos baixíssimos até completar a volta, vou acelerar aqui. Cheguei aqui, no final, vou deixar um bom pedaço de fio para costura. Puxo meu fio e venho aqui e boto ele para trás. Deixo ela esperando pra gente costurar no corpo e vou fazer outra parte do meio igual a essa, com 3 círculos. A gente vai fazer as asinhas junto, as peninhas juntas, porque a gente vai fazer o contrário agora. Fiz então a partezinha do meio de 3 carreirinhas igual aqui, pra gente começar a fazer essas peninhas soltas. Se lá eu comecei com 3 correntinhas e terminei com 7, eu vou começar agora com 7 e vou diminuindo até chegar. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e volto com 6 pontos baixos. Prendo no próximo com ponto baixíssimo. De 7, vou passar para 6. Pulo o primeiro, volto com 5 pontos baixos, entendeu? Vai ao contrário agora, do mesmo jeito que a gente fez a outra, aumentando. A cada pedacinho desse, a gente botava mais uma correntinha. Agora, a cada pedacinho desse vai botar menos uma até chegar a 3. E aí, ele vai ficar assim, espelhado. Vou concluir aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Agora, a gente começa no corpo, deixando uma ponta que dê para fazer um arremate, uma costurinha depois. Um nozinho corrediço, eu vou fazer 46 correntinhas. E essa quantidade de correntinhas é o que a gente precisa para dar a volta aqui, para iniciar, sem ficar frouxo e nem apertado demais no carrinho. Então, a gente vai fechar na primeira correntinha, com cuidado para não torcer a correntinha, deixar ela toda virada para o mesmo lado. Vai fechar com baixíssimo, subir uma correntinha e iniciar aqui mesmo onde fechou os pontos baixos. Vai fazer um ponto baixo para cada correntinha aqui. 46 pontos baixos. E a gente vai fazer 5 carreirinhas. Vai chegar no final da primeira carreira aqui, a gente vai tecer a primeira de maneira contínua, tá? Técnica de amigurumi mesmo. Chegou aqui, vou botar um marcador. Chegou aqui na primeira, vai tecer circular por 5 carreiras, ponto sobre ponto. Ó, 5 carreirinhas,
o contorno certinho, tá? Com alguma folguinha para entrar e sair. E agora na sexta carreira a gente vai começar a diminuir para fazer o formato do corpo. Então eu vou fazer na sexta carreira 5 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Só que a gente não tem o número exato para as diminuições, a gente vai sempre sobrar no final 4 pontinhos. Então vão ser 5 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes e 4 pontos baixos no final. Na carreira 8, não, 7, 4 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes e 4 pontinhos baixos no final. Então, no final de cada carreira de diminuição agora, vai ter sempre, até a carreira 10 a gente vai fazer isso, vai ter sempre os 4 pontos baixos de diminuição. Então, eu vou até a 10 fazendo essas diminuições, acompanha no seu PDF aí, para diminuir juntinho comigo até a carreira 10 e a gente volta. No final da carreira 10, para terminar as diminuições, em vez de fazer os 4 pontos baixos, eu vou fazer 2 diminuições. Então, vou transformar esses 4 pontos baixos, que eu venho repetindo as últimas carreiras, em 2 com essas diminuições. Agora, a gente está na volta com 14 pontos no total. E eu vou subir esses 14 pontos, sem diminuir mais, só mantendo os 14 ponto sobre ponto, da carreira 11 até a 25. É essa parte aqui que a gente está subindo do pescoço agora. De 11 a 25, então, ponto sobre ponto. Coloquei, então, um marcador aqui para delimitar a carreira 11, que eu tinha que crescer até a 25. E agora, na carreira 26, a gente vai fazer aumentos. São 14 pontos na volta que a gente vem crescendo. Na carreira 26 a gente vai fazer 14 aumentos. Um aumento para cada pontinho dessa carreira. Já tem aqui o primeiro ponto da carreira. Eu vou nele, faço mais um. Cada ponto de base, vou fazer 2 pontos. E a gente vai de 14 para 28 pontos na volta 26. Completei a carreira 26, carreira 27 agora, a gente vai continuar aumentando. Só que na carreira 27 a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Vai repetir um ponto baixo e um aumento 14 vezes. Nessa carreira a gente vai para 42 pontos no total da volta. Agora, para a carreira 26, a gente vai fazer ponto sobre ponto. A gente vai crescer 3 carreirinhas, 28, 29 e 30, 3 carreiras, só fazendo ponto sobre ponto. Aqui a gente está com 42 pontos e a gente vai manter 42 pontos nessas 3 carreiras, então. Agora, para a carreira 31, a gente vai começar a diminuir. A sequência da carreira 31 vai ser de 5 pontos baixos e uma diminuição, que a gente vai repetir 6 vezes. Vai fazer um total de 6 diminuições nessa carreira. Então, vão ser 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. Vou repetir 6 vezes até completar a carreira 31. Concluindo a carreira 31 com 36 pontos no total, a gente vai para a carreira 32 e vai continuar diminuindo. Agora a gente vai diminuir a cada 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Vamos repetir 4 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes ao longo da carreira e vamos para 30 pontos nessa carreira. Concluída a carreira 32, a gente está com 30 pontos na volta e agora a gente vai da carreira 33 até a 38 com esses mesmos 30 pontos, só crescendo um pouquinho aqui a cabeça do nosso patinho e aí a gente, da gança, né, melhor dizendo. E aí quando a gente voltar, antes das diminuições, a gente posiciona bico e olhos no lugar e faz a costura. Agora a gente vai fixar os olhinhos entre as carreiras 33 e 34. Como eu coloquei uma marcação aqui, onde eu comecei a carreira 33, que ia ser só repetição, eu já sei que é aqui, entre a 33 e a 34, nessa linha que a gente vai botar
o olhinho. Então, eu vou botar do lado de cá, em qualquer lugar dessa linha, dessa carreira, desse espaço entre 33 e 34. E agora eu vou contar pro lado 5, 6 pontinhos para poder fixar o outro. Ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos de diferença, de separação. E aí vou fixar esses olhinhos com a trava pra gente passar pra costura do bico. Coloquei o fio do bico aqui na agulha e vou posicionar aqui não precisa botar enchimento, ele vai ficar achatadinho assim mesmo. Vou colocar aqui entre os olhos, colocar um alfinete para ajudar a manter no lugar enquanto a gente costura. Repara que só o semicírculo de cima que ficou aqui entre os olhos. A parte que começa aqui o bico tá abaixo dos olhos, ok? A posição é essa. E aí eu vou costurar pegando uma alcinha aqui de baixo e um pontinho aqui de cima. Vou completar toda a volta do biquinho dessa maneira. Vou costurar os pontos aqui de baixo e essa voltinha aqui de cima e a gente retorna para fechar a cabeça. Agora, tudo costurado, a gente vai fechar a cabeça. A partir da carreira 39, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim por diante até fechar com 6 diminuições e o anel mágico invertido. Então, é só a lógica de diminuições de 6 por carreira. E aí, antes de fechar aqui, a gente vem colocar o enchimento e o arame, ok? O momento de colocar ele é antes de fechar a cabeça. Então, carreira 39, 3 pontos baixos e uma diminuição. Depois disso, carreira 40, 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreira 41, 1 ponto baixo e uma diminuição. Carreira 42, 6 diminuições. E antes dessas 6 diminuições, a gente retorna. Quase terminando de fechar aqui, a gente já vem com o nosso arame de chenille, dobra ele no meio. E ele vai entrar aqui, ficando até o meio da cabeça. E a gente vai colocar enchimento na cabeça. Porque depois é mais difícil colocar esse enchimento de baixo para cima. Então, eu vou colocar o enchimento, tendo em vista que o nosso arame de chenille deve ficar no meio. Vai posicionando ele, bota enchimento de um lado, depois do outro, vai com calma, bota um pouquinho de cada vez, sempre posicionando o arame no meio. E cuidando também para ele não descer aqui e acabar saindo da posição. Vai encher até ele ficar durinho. Vou botar mais aqui até ficar com a cabeça mais durinha, mas não muito, ó. Ok? Que também ele fica muito pesado se encher demais. Agora sim, o enchimento no lugar, a gente vai fechar com 6 diminuições e depois com anel mágico invertido, a última carreira. Concluídas as diminuições, a gente vai cortar o fio de maneira que ele passe na agulha ainda. Puxar. E para fazer o anel mágico invertido,
a gente dá uma laçadinha em cada um dos pontos da última carreira. As alcinhas da última carreira estão aqui, a gente vai pegar só a alcinha de fora. Só a alcinha de fora e puxar. Laçou todas, fecha, dá um nozinho de arremate e coloca o fio para dentro pelo meio do anel mágico. Procura aqui onde está o meio. E dá uma puxadinha para ele acomodar para dentro. Vai cortar o excesso e tá pronta a cabeça. Vai sempre ajeitando, ajeita o olhinho, ajeita o bico para ele não ficar assim para baixo, para ele ficar na posição, é só dar uma ajeitadinha que ele fica. E aí a gente tem aqui embaixo, ó, o arame. Antes da gente fixar a gança no carrinho, a gente vai prender as asas, tirar esses fios aqui que já não são mais úteis. A gente vai prender as asas, levando em consideração o que a gente definiu aqui como a parte da frente do ganso. Então, a gente vai botar as asas nas laterais. Você dá uma amassadinha assim, de lado, para você achar o meio. Posiciona com alfinete de um lado e do outro para a gente poder costurar. Confere para ver se ficou como você quer, bem no meio, ok? E aí a gente vai costurar do mesmo jeito que costurou o bico, pegando uma alcinha dos pontos do corpo, uma alcinha dos pontos da asa, a gente vai costurar dessa maneira. Mostrar só o início aqui. Eu tô com meu fio preso aqui na asa, né? Pego aqui um pontinho do corpo e passo por dentro de uma cabeça de ponto da asa. Passo mais uma vez, passo outro ponto. E vou caminhando, pegando uma alcinha do corpo, um ponto da asa. Vou fazer toda essa volta sem prender essa parte aqui, que vai ficar soltinha, tá? Isso aqui, ó, soltinho, tá preso até aqui a asa não. As peninhas da asa não. Então, vai fazer essa volta por aqui, passando por trás daqui e fazer dos dois lados igual. Agora, a gente vai passar o Lastex com fio duplo na primeira carreira aqui para fixar ele no carrinho. Esse carrinho, a fricção dele é para trás, então você tem que testar para que lado que ele vai, para saber qual é a frente e qual é atrás dele. Eu já entendi que esse aqui, a frente é aqui e aqui atrás. Então, eu tenho que posicionar essa parte da frente aqui na direção do bico, que é para frente, para ele andar para frente, tá bom? E aí, a gente vai colocar o enchimento aqui dentro. Se por acaso você não tiver, pode dobrar essa pontinha, porque ela pode sair, tá? Para fixar melhor. Se por acaso você não tiver o Lastex, você pode passar um fio desse que você teceu mesmo e amarrar. O Lastex te dá a possibilidade de tirar e colocar e trocar e mudar um pouco aqui, tá? E fica mais firme também. O fio, esse aqui pode ceder um pouco com o tempo e soltar. Então, a gente vai pegar o Lastex ou o seu fio aí e vai fazer um zigue-zague aqui na primeira carreirinha que ficou a alcinha da correntinha. Faz esse zigue-zague, passa o seu fio
deixando uma ponta suficiente para amarrar firme depois e para esconder com a agulha. Cheguei aqui com o lastex próximo ao ponto de partida e vou começar a fixar. Você pode colocar um alfinete, um marcador, alguma coisa para definir o meio aqui. E você pode botar um pouquinho de enchimento antes e um pouquinho enquanto você estiver prendendo o carrinho ao corpo. Vou amarrar bem firme. Posso usar um acabamento de cola de tecido aqui nesse nó para garantir que ele não vai desmanchar. Faz um teste aí, se o seu vai andar. E aí você vai olhar aqui, ó, tem um espacinho e vai tentar encaixar o seu crochê até o limite desse espacinho, para o solado, para a parte de baixo desse carrinho ficar um pouco mais livre para movimentar, ó. Vamos arrematar aqui. Esse aqui ainda tá vindo aqui pro lado. Vou botar pra dentro. Essa parte aqui não precisa ficar muito cheia. Como você viu, eu botei enchimento sem ficar muito cheio. Não precisa. Boto bem pra dentro as pontas dos elásticos ou do fio que você usou para amarrar e vou cortar o excesso aqui. Se por acaso não ficou retinho, você ainda consegue girar e posicionar melhor aqui. E agora o pescoço, você pode dar essa torcidinha aqui para ele ficar mais divertido. Ou para frente. Como você achar que vai ficar mais legal, mais divertido. E funcionou perfeitamente. E tá pronta a nossa gança dos ovos de ouro. Eu espero que você tenha amado tanto quanto eu amei fazer e até a próxima.